a aula a partir de agora, então. Olá para você que chegou agora, bem-vindo, você está em saúde coletiva. E a notícia boa da aula de hoje é que acabou aquela parte conceitual de SUS. Hã? Tá feliz com essa parte, né? De fato, os conceitos que precisávamos aprender de SUS já foi. Estudamos pacto, redes, as principais legislações, estudamos as 3 esferas de governo, as obrigações que recaem a municípios, ao Estado e à União, os principais conceitos lá de saúde e doença, nas primeiras aulas que tivemos juntos. A partir de agora, a gente vai estudar os grupos humanos específicos. Então, nós começamos hoje pela Política Nacional de Saúde, de Atenção à Saúde da Mulher. Também vamos falar de crianças nas próximas aulas, especialmente do grupo de crianças. Vamos falar de idosos e vamos falar também da chamada população vulnerável. E quando discutirmos o conceito de vulnerável, você vai ver que muitos de nós somos vulneráveis. Às vezes somos vulneráveis porque somos mulheres, às vezes porque são crianças, às vezes porque o idoso também é vulnerável em sua idade avançada. Então, quando estudarmos vulneráveis, você vai ver que talvez todos nós um pouco vulneráveis somos também. Mas, claro, há populações mais vulneráveis, vamos pensar nos deficientes físicos, podemos pensar nos moradores de rua, nos portadores de doenças graves, né, crônicas, nas pessoas que vivem numa condição de pobreza e miséria grande. Então, há de fato vulneráveis nas pessoas que estão no sistema prisional, nas pessoas do sistema carcerário. Então, há pessoas mais vulneráveis, mas algum grau de vulnerabilidade todos somos, né? Quem não tem acesso à informação, quem não é alfabetizado, são vulnerabilidades. Queridos, começamos hoje a atenção à Política Nacional da Saúde da Mulher. Quem desejar pode falar no microfone, não deixem o microfone o tempo todo desligado, porque eu quero essa interação. Inclusive, a primeira pergunta que eu faço a vocês, se eu tivesse aí ao vivo agora com vocês em sala, eu estava girando no meio dos corredores, né, andando no meio dos corredores e perguntando por que a saúde da mulher ela é tratada de forma específica? Por quê? Por que eu simplesmente não posso falar saúde da população brasileira, onde a mulher está dentro desse grupo? Por que a mulher tem políticas de saúde só para elas? Qual é a razão disso? Pode falar no chat, pode falar no microfone, fica à vontade. Por quê? Muito bem. Por quê? Não quer falar? Tá tímido? Gente, há várias respostas corretas, tá? Não há uma só resposta, há várias razões. Não? Ai, professora, não sei, eu vou falar o que eu acho, que talvez seja uma prioridade também. Ok, pode falar. Não sei, acho que é por isso, porque Mas por que é uma prioridade? É uma prioridade, você tem razão. Mas por que por que a gente precisa cuidar mais desse grupo? Porque se eu falar que vou cuidar de todo mundo, tá bom, mas por que a gente prioriza a saúde da mulher? A mulher tem mais problemas de saúde? É uma verdade, mulher tem. O que mais? Gravidez. Porque sem mulher não tem mais filho. Gostei da resposta da Eduarda. Por causa da gravidez, ótimo. Conseguem pensar em mais algo? Há várias outras ideias. De fato, sim. Ela ganha menos. Porque a mulher ganha menos? De fato, a renda da mulher é menor que a do homem, é uma verdade também. Ruim, né? Não precisava ser. Porque às vezes a mulher executa o mesmo trabalho que o homem na mesma empresa, né? Na mesma ocupação e ganha menos. É injusto isso. Faz exatamente a mesma coisa. Acho que também porque antigamente existia muito mais injustiça em relação às mulheres, tipo, o machismo. Então não era priorizado isso antigamente, e aí precisa dessa luta, né? Para os direitos, sei lá. Claro, também tá certo. Gente, hoje, para algumas coisas, talvez para vocês, sejam bobagem. Por quê? Porque vocês são de uma geração já com um caráter de tolerância muito melhor. Vocês têm uma capacidade fantástica que as gerações anteriores não têm, que é o de aceitar o diferente. Entende? Vocês aceitam melhor o diferente. Eu acho lindo isso. A minha geração, a geração mais velha que a minha, tem uma capacidade ruim de aceitar o diferente.
o preconceito, por exemplo, é muito mais embutido nas gerações mais velhas. Vocês são muito mais tolerantes a tudo que é diferente de vocês. Então, vocês podem ter uma religião, uma renda, uma cor de pele, mas vocês aceitam melhor o diferente. Essa é uma das razões. Sim, a mulher sofreu muito ao longo de sua história. E hoje precisa haver uma correção dessa distorção histórica. Hoje a mulher sofre muito menos, claro. Pelo contrário, há hoje muito mais dignidade em ser mulher, muito mais. Mas durante tanto tempo não houve, que ainda existe muito estigma arraigado na sociedade. Que bom se vocês acham que essa história é uma bobagem. Isso quer dizer que vocês já superaram isso de forma incrível, a ponto de achar, mas que bobagem, mulher e homem são iguais e pronto. E são, mas não está fácil convencer uma boa parcela da sociedade. Agora, claro, à medida que nossa sociedade vai evoluindo, nós estamos cada vez melhor nisso. Sim, a mulher é o que gera filhos. Isso por si só é uma razão para que cuidemos da saúde da mulher. Porque a mulher é a que gerará as próximas gerações. E sempre foi assim, né? Então, a mulher precisa cuidar mais de sua saúde, sim, e ela de fato faz isso. Pode ver que as mulheres vão muito mais aos médicos, consultam mais profissionais do que os homens. Por isso a expectativa feminina é maior que a masculina? Também. Mulheres no Brasil vivem 77 anos, homens vivem 75, em média. Então, a mulher vive, em média, 2 anos a mais. É porque ela se cuida? Sim, mas há outras razões. A mulher vive mais do que o homem na nossa sociedade porque o homem envolve-se muito mais em situações de risco. O homem envolve-se mais em violência urbana, envolve-se mais em brigas de estádio de futebol, em brigas de bares, à mão armada, em lutas corporais. O homem tem uma vida mais violenta por si só do que a mulher. Desde sua juventude. Inclusive, esses episódios são todos típicos da juventude. Um homem de 75 não se envolve com isso, né? Mas menos pessoas chegam até essa idade, menos homens chegam do que mulheres. Agora, o que essa mulher vai fazer com 2 anos a mais de vida do que o homem é uma decisão dela, né? Vamos imaginar um casal, né? Onde o homem falece aos 75 e ela tem mais 2 anos de vida ainda. O que ela vai fazer com esses 2 anos a mais, né? Não sei, né? Então, a gente tem que pensar por que mulher por si só é uma prioridade. Observe esse slide seguinte: promover a melhoria das condições de vida e de saúde das mulheres é prioridade. Contribuir para a redução da morbidade e da mortalidade feminina no Brasil, especialmente por aquilo que chamamos de causas evitáveis. Queridos, o que são causas evitáveis? Logicamente que as violências. Logicamente que a violência doméstica é um problema de segurança, um problema de polícia, claro, mas se tornou um problema de saúde. Então, temos que falar de segurança, temos que falar de violência dentro das políticas de saúde coletiva. Nós temos que proteger essas mulheres vítimas de violência e alertar da importância do cuidado de prevenir episódios de violência doméstica. E, logicamente, que denunciar, culpabilizar as pessoas que envolvem-se em violências, seja o homem, seja outra mulher, seja o marido, o pai, né? Não importa. Qualificar, ampliar, humanizar a atenção integral à saúde da mulher no sistema único. Observe as chamadas prioridades nacionais do SUS. Promover saúde sexual e reprodutiva de mulheres e de adolescentes mulheres, né? Promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada. Sim, saúde reprodutiva é um tema extremamente importante, e daí recai-se vários outros temas, como planejamento familiar, como decidir ter filhos, quantos ter ou quantos não ter. Sobre as políticas do chamado abortamento seguro, vamos lá, queridos, essa é uma discussão importantíssima. A discussão do aborto é uma discussão que deve passar pelos bancos universitários. Discutir aborto não é discutir no Facebook, entende? Lá não vai dar em nada mesmo. Pode ver que tudo que você tentou discutir no Facebook não deu boa.
Você só arrumou briga, né? Só arrumou treta. Arrumou briga com a tua família, desfez amizades, passou a ver pessoas pelos rótulos do que elas puseram no Facebook, transformou tuas redes sociais um pouco no inferno, né? Você tentou discutir política lá, tenta discutir coisas assim, no Facebook não dá boa. Aonde temos que discutir temas polêmicos, e aí entra o aborto, política, por exemplo, eutanásia, né? Tratamentos polêmicos de saúde, estas discussões elas têm que acontecerem nas universidades. Nós só vamos estar maduros para discutir isso no Congresso Nacional se estivermos maduros nas discussões nas universidades. Vocês conseguem entender essa ideia? Hoje, por exemplo, o aborto é um tema extremamente polêmico. Há pessoas contra, a favor. De fato, não importa. O que importa é o que precisamos discutir isso nas universidades. Daí sim o país estará mais capaz de discutir isso no Congresso Nacional e modificar as leis, se você acha que elas devem ser modificadas. Então, cada um guarda uma opinião e isso é muito bom. Essa riqueza de opiniões é muito sadia. Há pessoas com pensamentos mais religiosos, mais conservadores, isso é louvável. Há também pessoas com pensamentos mais liberais, colocando a autonomia da decisão na mulher, mas também o respeito à vida. Isso também é muito bom. Novamente eu digo a vocês, só vai ser uma discussão adequada na política, lá em Brasília, quando esse assunto estiver embasado e sólido nas universidades, aonde de fato estão pessoas capazes de discutir tecnicamente, com o respaldo da ciência, mas também com respeito à religião. Então, se a gente tiver chance de se ver ainda no presencial, é uma discussão maravilhosa. Pode abrir seu microfone e falar o que você pensa, porque só vai ser, de novo, uma discussão política quando todos tivermos uma reflexão crítica dentro do ambiente acadêmico, sabe? Então, é uma frase, por exemplo, bastante equivocada, é a sociedade achar que o aborto é proibido no Brasil, que é crime no Brasil, né? Não, né, gente? O aborto é previsto em lei em 3 situações diferentes. Portanto, previsto em lei e pode ser feito. O aborto é liberado no Brasil em condição de, se for por violência sexual, se for por vítima de estupro que gerou uma gestação. O aborto também é previsto em lei e pode ser feito quando comprovadamente a criança não tem o tecido neurológico, né, a massa encefálica. A gente chama isso de anencefalia. E a terceira situação é quando há risco de morte para a mulher. Há gestações onde a mulher, por sua condição de saúde, tem grande risco de morrer na gestação ou no parto. Se essa condição se confirma, a mulher pode sim interromper a gravidez, e isso não é crime. Então, observe que no nosso país, bastante conservador, com uma importante influência religiosa, sim, ainda prevê 3 razões. Mas eu acho que deveria prever mais razões, eu acho que a mulher poderia ter mais controle sobre sua gestação ou sobre a vontade de ter filho ou não. Pode ser, essa é uma ideia. E, portanto, devemos discutir, devemos trazer diferentes faces de pensamento, né? Diferentes opiniões. Então, quando você entrar numa discussão dessa, primeiro não entre disso no Facebook, né? Não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você discutir isso nas universidades, vocês vão ter disciplinas mais voltadas à ética, lembra sempre disso, né? Existe aborto no Brasil e ele é previsto em lei nestas 3 situações. O que é crime no Brasil é esta mulher interromper a gestação simplesmente porque não deseja ter a gestação, porque não queria ter filhos ou não queria ter mais um filho. Ou quando acontece a gestação de um relacionamento indesejado, ela tem ou de uma traição, de um adultério. Estas não são razões que lhe dão o direito hoje de interromper a gravidez. Eu sei que deu uma travada no áudio aí, né? Mas acho que já retomei aqui a situação. Então,
Essa é uma discussão muito legal, fique à vontade para falar, e faz parte dessa discussão de saúde da mulher, o chamado direito reprodutivo. Uma outra discussão interessante é que a questão da decisão do parto, né? Se parto normal ou parto cesárea. Travou, mas tá ok. Obrigada, Alexandre. Eu vi que voltou, eu percebi. A discussão da decisão do parto também é um direito feminino, né? A mulher deve ter, sim, direito de escolha se quer parto normal ou parto por cesárea. Claro, o SUS preconiza, estimula o parto normal. Por quê? Porque ele é normal. Mas parto normal não precisa ser aquele parto assim que nem da novela da Rede Globo, sabe? Da mulher chorando sangue, né? Não precisa. Parto normal não quer dizer que a mulher tem que gritar até morrer, até nascer o bebê, né? Não. Parto normal prevê anestesia, inclusive, onde ela pode ter esse bebê sem tanta dor assim. Mas ela pode, de fato, escolher, né? Seja no sistema público ou no sistema privado, a mulher deve, é uma lei brasileira, escolher o tipo de parto. Sim, sempre vai ser preconizado no SUS o parto natural. Por quê? Porque não é uma cirurgia. Porque, de fato, é muito mais barato e muito melhor para o restabelecimento da saúde desta mulher. Mas, às vezes, a mulher não consegue. Às vezes, a mulher não consegue fazer força para o bebê nascer. Às vezes, o bebê é muito pequeno, não consegue fazer força para nascer. Nascer dá muito trabalho. Por isso chama trabalho de parto, né? E o bebê também faz muito trabalho. E ele se esforça para nascer. E, às vezes, ele não consegue. Esses são casos, por exemplo, onde a cesárea é indicada. Mas falar disso é falar do direito desta mulher de escolher. Lembrando que se ela quiser dividir essa decisão com o companheiro e o marido, é uma decisão da família, portanto. Então, às vezes, não é só a mulher que decide, né? Por que tem que ser só a mulher, né? É uma decisão do casal, da família, do marido. Por que que não? Vai de caso a caso, vai de uma questão pessoal. Observe as demais prioridades na Política Nacional de Saúde da Mulher. Atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência sexual, claro, você sabe, há protocolos de acolhida desta menina ou mulher vítima de violência sexual. Tanto nas primeiras 72 horas, onde algumas providências podem ser tomadas, tanto evitando gravidez indesejada, como evitando transmissão de doenças sérias, como hepatites, HIV, tanto, inclusive, com o chamado suporte psicológico que essa mulher, esta menina precisa, devido à violência que passou. Passadas 72 horas do episódio, algumas coisas já não podem mais ser feitas. Se for para essa mulher ter contraído uma doença, ela vai ter contraído, porque não tomou-se umas providências antes do tempo. Mas ainda assim, o suporte psicológico, por exemplo, é necessário a qualquer tempo. Também pode ser feito a denúncia do caso, essa decisão é uma decisão dela de denunciar a pessoa que fez a violência na Polícia Civil, mas aí, de fato, é uma questão bastante particular. Sim, saúde de mulheres e adolescentes nessa situação é prioridade no país. Promover a atenção integral de mulheres na situação do climatério. O que é o climatério, queridos? A menopausa, né? Climatério é um processo ruim para a mulher, muito ruim. Se alguém na família de vocês já passou ou passa pela menopausa, é um processo péssimo. Não precisa ser daquele jeito sofrido. A mulher tem muitas queixas, não só queixas de calor, né, do chamado fogacho, é a terminologia técnica para o calorão, mas há vários outros sintomas, vários outros caracteres secundários muito ruins. O aparecimento de pelos, a perda da saúde dos cabelos, ainda o acúmulo de gordura na região abdominal, a mulher de fato perde a silhueta feminina, a cintura, perde a libido, perde o desejo. Então, há vários outros componentes ruins no climatério. E a mulher não precisa passar por isso sem ajuda. O climatério, a menopausa é algo inevitável? Sim, é inevitável. Pelo contrário, eu desejo a vocês que vocês fiquem velhos e passem por isso. Porém, não precisa ser tão negativo. Só não passa por isso quem morre jovem, não é?
Então eu quero que vocês fiquem bem velhinhos e tenham doença de velho. Eu quero. Agora não precisa passar de fato com episódio de sofrimento. Então as mulheres devem e podem tratar. Observe demais prioridades do país, reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina. Queridos, o câncer de mama não é uma prioridade por acaso, é de fato o câncer que mais mata no Brasil e no mundo inteiro. Ele é o câncer mais devastador de todos. Os outros são importantes, sim, mas de fato a velocidade de evolução desse câncer é o que faz dele ser o câncer mais grave. No Brasil, o câncer de mama é o primeiro câncer, mas nos outros países também é. E depois dele vem daí, claro, o câncer de próstata. Na verdade, em segundo vem o câncer de pele, né? Mas o câncer de pele tem menor letalidade. O câncer de próstata, o câncer de colo intestinal, o câncer de colo de útero feminino, o câncer de colo retal, são os cânceres mais graves. Mas o de mama é disparado, mais grave de todos. Ele é aquilo que a gente chama de câncer de intervalo. Então, mesmo a mulher que se cuida, que vai ao ginecologista e faz, por exemplo, a mamografia de 6 em 6 meses, ela ainda pode ter, neste intervalo, 3 meses depois do seu último exame, um câncer avassalador e letal. Por isso que é tão importante os cuidados do câncer de mama. Por isso que o Outubro Rosa foi criado. E é um sucesso enquanto trabalho de saúde coletiva no Brasil. Por que o Outubro Rosa é um sucesso? Porque, de fato, o Brasil inteiro se envolveu nisso, né? E hoje, de fato, não falta informação para mulheres jovens, mas de meia idade e idosas também, saberem da necessidade de cuidar do seu câncer de mama, por exemplo. O câncer de mama é raro em moças jovens, em mulheres com menos de 25 anos, mas ele é muito prevalente em mais idosas e acima de 50, por exemplo. O câncer de colo de útero, a conversa é outra. O câncer de colo de útero não é tão grave quanto o de mama. Não, não é. Não é tão mortal e letal, mas ele acomete mulheres jovens. Pode-se ter câncer de colo de útero aos 17 anos. O que a gente precisa fazer? O exame do Papa Nicolau, aquele chamado preventivo do colo de útero. Esse também deve ser feito e é feito na rede pública e privada. Algumas mulheres precisam fazer todos os anos, outras de 2 em 2 anos, por não terem nenhum caso na família. Não há necessidade de ser feito todo ano. Porém, a mulher que desenvolve câncer de colo de útero, de fato, ficou sem fazer o exame por muito tempo, porque esse câncer é de desenvolvimento bastante lento. Bastante lento. Então, ela tem que ter ficado vários anos sem fazer os preventivos para ter descoberto um câncer de colo de útero já bem evoluído, bem grave. Então, o que devemos fazer? Descobrir no início, porque se descobrir no início é um câncer de fácil tratamento. Eu conversava no Erasto Gettner lá, ano passado, com o diretor do Erasto lá, no Outubro Rosa, quando teve um evento de lançamento do Outubro Rosa, e ele disse que no ano passado 85 mulheres retiraram o útero por câncer de colo de útero no Erasto. 85 mulheres. O que isso quer dizer? Que 85 mulheres perderam a oportunidade, por exemplo, de terem filhos. Se elas já tinham mais idade, já tinham tido os filhos que queriam, isso até pode ser um problema menor. Mas se eram moças jovens, que ainda poderiam ter filhos e formar uma família, isso é terrível. Elas tiveram que fazer a medida mais drástica para corrigir um câncer, que é retirar o órgão. Que pena. Isso é um sinal de insucesso, de nós, enquanto profissionais de saúde, de não termos alertado a necessidade de se prevenir o câncer, e talvez desta mulher também de não ter valorizado a importância do cuidado anual com seus exames ginecológicos. Câncer de mama, a conversa é outra, é muito rápido, muito veloz e muito letal. Essa turma é uma turma imensa, eu tenho certeza que tem gente da turma que tem alguém na família que teve câncer de mama, que tomara tenha sobrevivido ao câncer, mas de fato ele é muito devastador, às vezes com a necessidade de retirar o tecido mamário. Ele de fato é muito triste. Sim, câncer de mama é prioridade e prioridade absoluta no país, e também você vai observar em praticamente todos os países desenvolvidos.
promover a atenção de saúde das mulheres negras, rurais, quilombolas, indígenas e mulheres que fazem sexo com mulheres. De fato, há necessidade de que a saúde da mulher também previna os agravos em saúde das chamadas minorias, por exemplo. E também temos que saber, e isso vale para em qualquer outro contexto, que as diferentes raças humanas também têm diferentes doenças. Isso não é necessariamente um problema, mas a gente tem que saber. As pessoas negras têm doenças diferentes das pessoas brancas, sim, e diferentes das pessoas orientais também. Isso quer dizer que quando atendemos um paciente branco, ou negro, ou oriental, devemos ter em mente quais são os típicos agravos mais comuns daquela raça, daquele tipo de população. Vou dar um grande exemplo a vocês, que é o caso da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença muito mais prevalente na raça negra do que na raça branca. Por si só, essa informação é importante. Isso quer dizer, se eu atender um paciente negro, eu vou pensar mais nisso. Vai me partir essa ideia, porque tecnicamente eu tenho essa informação. Se eu atender um paciente oriental, eu sei que ele tem muito mais riscos de desenvolver doenças hepáticas, de doenças de fígado. Portanto, ao atender pessoas orientais, vai me passar pela cabeça mais o cuidado, de cuidar mais do fígado do paciente, de exames hepáticos, de uma dieta que proteja o tecido hepático. Eu vou cuidar disso. Então, nós temos que saber, queridos, não é uma questão de preconceito, de diferenciação, é uma questão de que somos diferentes, isso é muito bom. Mas precisamos ter a formação técnica de tratar diferentes da melhor forma possível. Então, sim, negros e, portanto, a saúde da mulher negra é diferente da saúde da mulher branca. E isso tem que ser sabido pelos profissionais de saúde. Essa aula ela traz uma série de pontos interessantes. Esse aqui, por exemplo, a prevenção e tratamento do chamado abortamento inseguro. Nós falamos, então, dos casos previstos em lei, onde a mulher pode, sem cometer crime algum, interromper a gestação. São aqueles 3 casos que eu citei. Mas você sabe, e se você não sabe, eu estou te contando, há muitas mulheres que tentam fazer o abortamento de forma ilegal, insegura. Isso é perigosíssimo. Quando as pessoas defendem o aborto, muitas delas estão pensando nestas vítimas. Então, defender a prática do aborto não é gostar de matar crianças, de forma alguma. Defender a prática é saber que muitas mulheres tentam todos os dias interromper a gravidez em clínicas clandestinas com pessoas, com profissionais não habilitados, correndo risco de morte ao fazer isso. E muitas morrem diariamente tentando fazer isso. Então, não dá para esconder esta realidade do país, é uma realidade no mundo todo. Por uma série de razões, mulheres tentam. E por uma série de razões, algumas morrem e, claro, médicos que procederam esse procedimento, ou às vezes nem são médicos, né? Eu não quero nem ter a criatividade de imaginar como que as pessoas tentam fazer isso, respondem por lei. Às vezes essas mulheres tentam fazer o aborto e sofrem grandes hemorragias e daí são levadas às pressas para unidades de emergência, hospitais comuns, né, públicos ou privados. Os profissionais de saúde da emergência, eles são habilitados, eles são treinados para atender esse tipo de demanda. Porque sim, essas mulheres chegam nestas unidades de emergência com grave risco de morte. E devem ser atendidas, e devem ser tratadas. Se depois elas vão responder pelo crime de aborto, se o médico vai, se não vai, de fato, nesse momento não é a prioridade. A prioridade é salvar esta vida, é conter, por exemplo, esta hemorragia, eventualmente salvar a criança, se é possível, ou se não é possível, salvar a vida da mãe. Então, pessoal, a discussão do aborto, por exemplo, ela vai além da discussão de uma vida, de ter direito à vida ou não. Ela vai muito além. Ela vai a um direito de escolha, de autonomia, ela passa por uma discussão religiosa importante. Agora, ela vai de fato, ela também tem que ser pensada enquanto as mulheres que tentam esse abortamento inseguro e muitas vezes passam por problemas muito graves. As equipes de SAMU, as equipes de urgência, elas são treinadas naquilo que se chama de emergência obstétrica, que pode ser um parto fora de hora, pode ser um parto de emergência, mas também pode ser as tentativas de abortamento inseguro.
há programas de acompanhamento emocional, psicológico e de, logicamente, salvar essa vida, definindo esse protocolo de trabalho. Também os tratamentos e agravos decorrentes da chamada violência sexual. A violência sexual, lembre você, ela não acomete só mulheres, mas também crianças, meninas e meninos, né? Fica aí frisado que meninos muito pequenos, jovens, também passam por esse processo de violência, e há serviços, há profissionais também especializados em atenção a estas vítimas, que são maiores de idade ou menores de idade também. E nesse protocolo passa desde medicamento de urgência, a pílula do dia seguinte, no caso, para evitar uma gravidez, mas também o coquetel AZT, que previne o desenvolvimento viral do HIV, se acontecer de haver a transmissão, por exemplo. Então, e há vários outros protocolos a serem seguidos, de vacinas prevenindo doenças tipicamente transmitidas pelo sexo, doenças venéreas comuns, né? A violência doméstica, seja ela sexual ou não, lembre você, né, gente, a violência doméstica pode ser a surra, simplesmente não tendo violência sexual, ela é de notificação obrigatória. Então, se um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, um dentista, acolhe um caso de uma pessoa com sinais de violência física, por exemplo, é nossa obrigação notificar que chegou para nós um paciente vitimado pela violência. Nós precisamos, sim, notificar o caso. Existem normas técnicas para que a gente notifique isso de forma segura, com sigilo, inclusive nosso, né, com anonimato, enfim. Mas nós devemos proceder no intuito a proteger a saúde, né, acima de tudo, né, a proteger a vida. A vida é o bem inestimável do qual todos nós protegemos com o nosso trabalho. Em relação à atenção às mulheres no climatério, a questão da menopausa, mulheres que estão na situação do climatério, elas podem tratar de diferentes formas. Há mulheres que necessitam da chamada reposição hormonal clássica, sintética, com medicamentos comuns. Há mulheres que podem optar, ou que é mais aconselhável optar pelos chamados tratamentos naturais a partir de fitoestrógenos, onde a soja é, por exemplo, grande componente. Mas há outros medicamentos também, o óleo de linhaça, o óleo de borragem, o óleo de prímula, são outras substâncias que fazem parte da reposição hormonal não sintética, natural. E ainda a reposição hormonal do tipo ortomolecular. Todas elas são possíveis de serem feitas no SUS ou nas clínicas privadas. O que a mulher precisa saber que isso existe, mas às vezes ela não é capaz de decidir isso. Talvez a melhor pessoa para decidir qual o melhor método para aquela mulher seja o médico dela. Então, nós mulheres devemos todas ser orientadas tecnicamente pelo nosso médico sobre qual o melhor processo de enfrentamento ao climatério para cada corpo, para cada organismo. Algumas precisam necessariamente de determinados tratamentos, né, em relação a outros. Há um campo no próprio portal do Ministério da Saúde, onde profissionais de saúde conseguem compartilhar casos que deram certo. Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, dentistas que procederam com determinada técnica que foi muito bom, ajudou muito o paciente, conseguem compartilhar isso no site do Ministério para que outras pessoas possam copiar, possam reproduzir o bom. E a gente chama isso de experiências exitosas. O SUS, ele mapeia experiências exitosas em diversas áreas. Por exemplo, essa, onde uma mulher na situação da menopausa foi tratada de forma muito boa, exitosa, de forma digna e deu certo, e a mulher parou de sentir aquela sintomatologia horrível que sentia, e ela se sentiu bem, disposta, feliz, recuperou a autoestima dela, porque de fato é um processo difícil para a mulher. Isso não precisa ficar fechada, essa informação, né? Isso deve ser compartilhado, e você vai ver que na sua área também. Não pense que tudo que você pode fazer já foi inventado, você pode fazer diferente, e daí compartilhe, né? Para que outras pessoas possam se apropriar de ideias boas para tratar melhor os nossos pacientes.
sensibilização de profissionais de saúde para a chamada atenção básica, né? Todos nós devemos ser capacitados para atender da melhor forma, principalmente na atenção básica, onde vocês mesmos me disseram na prova, 85% das demandas em saúde são resolvidas. E é assim mesmo, a chamada atenção primária, que ela é realizada pelos municípios, ela atende, acolhe quase tudo que existe de demanda em saúde. Poucos os casos onde precisamos encaminhar para especialistas, né, onde há uma necessidade de uma intervenção mais especializada. Promoção, atenção à saúde de mulheres negras, rurais, quilombolas, indígenas e mulheres que fazem sexo com outras mulheres. A necessidade de todos esses grupamentos serem orientados quanto ao melhor cuidado da saúde. Sim, as pessoas que vivem em comunidades quilombolas ou em agrupamentos indígenas não têm o mesmo acesso de saúde de nós que moramos nos grandes centros urbanos. Claro que não é igual. Essas pessoas precisam ser orientadas a buscar ajuda, né? A buscar acompanhamento de sua saúde. Nem todo mundo precisa de tratamento, mas todo mundo precisa de acompanhamento. Inclusive doenças específicas das raças que eu citei, a hipertensão, mas também a anemia falciforme, que é uma doença prevalente exclusivamente na raça negra, que você não vai encontrar pacientes de outras raças com essa doença. Ela é exclusiva do gene mesmo da raça negra. Então, profissionais de saúde precisam saber que doenças acometem mais tipicamente as populações com que trabalham. Então, se você trabalhar numa região tipicamente de população branca, você sabe quais doenças, e você precisa saber, você não sabe ainda se está no primeiro período, calma, você vai saber, quais doenças acometem mais a população chamada caucasiana, né, a população de raça branca. E assim, com diversas outras especificidades. Observe esse gráfico para você ver aí as incidências, né, de casos novos para o câncer. Sim, o câncer de mama quase que os outros somados, né, se você parar para pensar. O câncer de mama feminino. A gente fala feminino, gente, porque de fato há câncer de mama no homem também, mas ele é muito mais raro. Nestes últimos 10 anos não foram nem 100 homens que tiveram câncer de mama, mas sim, o homem tem a glândula da mama atrofiada e pode desenvolver tumor também, mas é muito raro. Olha aí os casos só femininos, né? Hoje, esse gráfico está um pouquinho velho, hoje já são mais de 50 mil novos casos ano. Gente, 50 mil novos casos por ano. O que isso quer dizer? Que ano que vem vai ter mais 50 mil, fora os 50 mil desse ano, que vai continuar tratando. Então, é 50 mil novos casos. Todos os anos esse número se repete e se soma. Então, é avassalador, né? É muito alta a incidência. E se você comparar com a incidência dos demais cânceres, né, de fato é descontrolado. O câncer de mama, como qualquer outro câncer, é o crescimento anormal e o crescimento descontrolado, então sucessivas mitoses de uma célula que não desenvolve a mesma ação do que o seu tecido-alvo. Então, vamos lá, vou repetir. O que é o câncer? O que é o tumor, né? A proliferação celular, então são sucessivas mitoses, você viu isso lá em biologia, histologia geral, de uma célula que não executa a mesma função que o seu tecido-alvo. Então vamos imaginar uma célula pancreática, uma célula de Langerhans, que começa a sofrer proliferação e não desenvolve mais a função de ser célula pancreática. Não produz amilase pancreática, não produz lipase, não produz insulina e glucagon, que é a função do pâncreas. É uma célula diferenciada. Se essa célula se multiplicar, ela vai gerar um tumor dentro daquele órgão. E isso é o início de qualquer câncer. O câncer de pele é visível, né? A gente vê a mancha mais escura na pele, a gente vê, às vezes a mancha ela tem relevo, ela é rugosa, a gente observa esta célula mais diferenciada, né, em relação às células do entorno. O câncer de pele é o mais incidente no Brasil. Não é o mais fatal é o de mama, claro, mas o de pele a mesma pessoa pode ter várias vezes. E daí vai no dermatologista, cura aquele câncer, seja ele com laser, com medicamento, ou com uma pequena cirurgia que biopsia o tecido, manda para análise e descobre ser um tumor.
Mas as pessoas muito brancas de pele, por exemplo, podem ter 10 vezes na vida. E é câncer, sim, é câncer. E deve ser tratado cedo, senão ele evolui. E câncer de pele vira outro câncer, vira e mata. Sim, câncer de pele mata. A evolução é lenta. E como as pessoas tratam cedo, não é o que mais mata hoje. Mas se não cuidar, sim, há muitos casos de câncer de pele que se tornam cânceres ósseos e matam. Isso é muito grave, né? Isso é uma tragédia, algo que poderia ter sido prevenido tão cedo. 50 mil novos casos todos os anos, acometendo principalmente mulheres acima de 40 anos. É mais ainda preocupante casos de mulheres que já têm casos na família, mãe, irmã ou filha que também tiveram câncer, ou câncer ovariano, então não precisa ser só o câncer de mama, o câncer de ovário caminha junto com o câncer de mama. A família que também tem câncer de ovário aumenta as propensões de desenvolver câncer mamário também. Assim como uma dieta rica em gordura, onde dificulta o processo de circulação de sangue e a chamada drenagem natural do corpo, o excesso de gordura aumenta, sim, o fator de risco para desenvolver câncer, assim como a ingestão de álcool, que pela mesma razão, dificultar o processo de circulação do sangue, dificulta a perfusão de sangue, a oxigenação do tecido, e, portanto, possibilita que um tecido lesado, um tecido, então, com células diferenciadas ali em alta multiplicação, se desenvolva de forma ainda pior. Por isso a questão do álcool e da gordura, né? Da gente se prevenir, evitando a obesidade, evitando o consumo de álcool. O autoexame das mamas é algo que deve ser preconizado por todos nós, profissionais de saúde, não precisa ficar mais velho para fazer, deve ser feito desde os 25 anos de idade. O fato de você fazer o autoexame na tua casa, debaixo do chuveiro, em cima da cama, com o auxílio de sabonete para que a pele deslize, né, os dedos deslizem e a gente consiga perceber a existência de caroços, de bolinhas e tentar encontrar algum problema no tecido mamário, isso não quer dizer que a gente não deva ir ao médico fazer esse exame uma vez ao ano. Então, fazer o autoexame mensal das mamas não tira a obrigação e necessidade de que um profissional também faça esse exame uma vez por ano. Daí eu ensino a fazer em sala de aula, faço as meninas levantarem o braço, os meninos também, porque tem que ensinar a orientar. E fico lá fazendo o aluno procurar se achou um carocinho, achou alguma coisa errada no tecido mamário. Eu escuto de muitas mulheres assim, mas prof, tudo que eu aperto meu peito é tudo bolinha, parece que tudo é câncer. Pois é, temos que aprender a ter essa sensibilidade de diferenciar o que é glândula mamária, que também é assim, bolinha, carocinho, ela também é globoso, do que é uma bolinha que não estava ali antes. Então, gente, isso é um processo, né? A gente vai aprendendo a literalmente se tocar e conhecendo quais são as glândulas que fazem parte do nosso corpo e o que são bolinhas estranhas que não estavam lá. Queridos, isso não é papo de velho, isso é papo de saúde e tem que ser feito desde 25 anos de idade, a gente preconiza essa orientação. Diante do espelho, embaixo do chuveiro. Diante do espelho é bom, porque daí a gente consegue observar se as mamas têm tamanhos diferentes. Gente, as mamas, elas podem ter uma pequena diferença entre uma e outra, assim como nós temos diferença entre os dois olhos, não temos? Temos diferenças entre um olho e outro, os nossos dois lados não são idênticos. Mas essas mamas não podem ser tão diferentes assim, tão assimétricas. E uma estar inchada, a outra não, uma estar dolorida, a outra não, uma estar avermelhada, edemaciada, uma estar inflamada e a outra não. Daí não dá, né? Aí temos muita diferença entre um tecido mamário, uma glândula e outra. Então, na frente do espelho, com os braços levantados e abaixados, também é interessante fazer essa observação. E daí, deitado, onde a gente tem o espalhamento da gordura do corpo, a gente consegue achar mais fácil eventuais carocinhos ou tumores ali. O autoexame não substitui a avaliação feita por um profissional de saúde, o seu ginecologista da sua confiança ou o médico do posto de saúde, que pode perfeitamente fazer esse exame uma vez no ano, né?
Não é somente no seio, mas abaixo da axila também podem se desenvolver cânceres de mama, porque a glândula mamária ela ramifica até abaixo da axila, alterando o formato da mama, às vezes promovendo feridas ao redor do mamilo e do lóbulo central da mama. E, logicamente, se houver sangramento, saída de qualquer tipo de secreção do peito, que pode ser uma secreção inflamatória, logicamente que tem que se procurar ajuda imediatamente. Câncer de mama é mais prevalente, sim, a partir dos 40 anos. Quem tem casos na família deve fazer esse tipo de cuidado desde os 35, não só lá nos 40. Quando a mulher tem prótese mamária, eu já ia falar disso, Alexandra, obrigada. Quando a mulher tem prótese, fica mais difícil encontrar algum caroço, sim. Você está coberta de razão. As mulheres que têm prótese de silicone, primeiro há 2 tipos de prótese, né? A prótese colocada junto à glândula mamária, que atrapalha na detecção de qualquer tipo de câncer e de tumor, claro. Daí a necessidade de fazer o quê? De fazer mamografia ou ecografia mamária. Porque daí nem o médico não vai conseguir muito bem encontrar um carocinho. Nem no exame do gineco, ele também não vai conseguir encontrar muito bem uma eventualidade. O que essa mulher tem que fazer? Ecografia. Gente, uma simples ecografia para detectar abaixo da prótese de silicone eventualmente um caroço. Hoje em dia, as próteses de silicone não são mais feitas junto às glândulas, elas são feitas atrás, rebatidas atrás do músculo diafragmático, né? Do músculo que envolve o externo. Vamos lá, me ajuda a pensar qual é esse músculo do peitoral. Atrás do músculo do peitoral, daí é colocada a prótese, daí não atrapalha em nada, entende? Aí a mulher consegue se observar muito mais, continuar sentindo as próprias glândulas mamárias dela, os próprios carocinhos da glândula, e daí a prótese não atrapalha. Então, quem colocou a prótese de silicone atrás da musculatura do peitoral, consegue fazer a detecção de câncer sem o menor problema. Agora, se a prótese é aquela prótese convencional, que fica na mama mesmo, daí fica difícil. Aí tem que fazer ecografia no médico 1 vez por ano. O que não é o fim do mundo, né, gente? Não vejo problema nenhum nisso. Acho a prótese de silicone bacanérrima, acho que tem que fazer mesmo. Mas fica mais difícil detectar. De fato, essa mulher, quando faz a prótese, ela é orientada disso, que ela tem que tomar outros cuidados. Logicamente que a mamografia daí já é um exame mais apurado, que não é necessidade de ser feita tão jovem, né? Aí a gente, tanto o SUS quanto o sistema privado, preconiza a mamografia de mulheres acima de 45, 50 anos. Também a mulher muito idosa também não precisa fazer. Uma mulher de 70 anos também já não tem mais necessidade de fazer. Mas essa faixa etária entre 50 e 69, ela é importantíssima. E daí faz a mamografia. A mamografia ou a ecografia mamária. Porque a mamografia, gente, ela tem emissão de raio-x também. Ela emite raio-x, assim como o raio-x odontológico. Então, também não é legal ficar fazendo uma coleção de mamografia, porque há um processo radioativo aí. Então, hoje as mamografias, elas estão sendo substituídas pelas ecografias mamárias, que já não têm a emissão de raios. E daí já protege mais a saúde. Nós não devemos fazer muitos raios-x por risco de desenvolvermos tumores de tireoide, porque o excesso de raio-x pode trazer doenças tiroidianas. Ali a Alexandra perguntou, por que as mulheres acima de 70 não precisam fazer ecografia? Porque, de fato, o risco de câncer de mama de uma mulher que já tem completamente cessados os seus hormônios já é muito menor. Acima de 70 anos, a idosa, muito idosa, 70, 80, 90 anos, a chance de desenvolver câncer mamário é muito baixa. Por quê? Porque ela já não tem mais um tecido, a glândula já não é mais funcionante. Ela já não produz mais nem estrogênio, nem progesterona, nem prolactina. Então, como o tecido é basicamente latente, dormente, a idade muito avançada já não tem mais tanto risco de câncer. Claro que esse limiar para cada família, isso é dito pelo médico. Porque o médico sabe qual que é a oscilação hormonal de cada mulher, né? Os exames dizem isso de forma particular.
Mas a mulher com idade muito avançada não tem praticamente risco de desenvolver câncer mamário, porque a sua glândula já está muito inativa. Ok lá, Alexandra? A glândula já está dormente, ela já está latente. Deixa eu pensar numa palavra melhor, mas você está certa, Alexandre. Ela já está inativa. Acho que é isso. Por isso é raríssimo o câncer na mulher idosa, muito idosa, com idade muito avançada. Se a mulher tem caso na família, esse cuidado deve ser desde cedo daí. Como é que previne? Dieta equilibrada, exercício físico, não consumir álcool, evitar o fenômeno da obesidade, onde a gente evita grande formação de tecido adiposo, fazer o autoexame mensal, fazer o exame clínico anual, fazer a mamografia anual no caso de mulheres de 50 a 69 anos. O câncer de colo de útero já é completamente diferente. Aí ela já é pela proliferação do tecido uterino e, na maior parte dos casos, está relacionado com o vírus do papiloma humano, o HPV. Por isso que existe a vacina do HPV para as meninas adolescentes bem jovens aí, de 11 a 13 anos, e para meninos também. Por que a vacina é dada tão jovem? Porque a ideia é vacinar estas meninas e meninos antes do início da vida sexual. Então, de fato, mulheres que já iniciaram a vida sexual, a chance de já terem entrado em contato com o vírus do HPV pela relação sexual é muito grande. Talvez nós, mulheres aí entre 20 e 40 anos, a maioria de nós tenhamos este vírus morando no nosso corpo. Isso não precisa ser um problema. Mas é logicamente que o ideal é prevenir, vacinando as garotas muito jovens e os meninos, porque o menino também tem o vírus, né? O menino não tem o útero para ter o câncer, mas o vírus no menino tem. E esse vírus pode trazer outros comprometimentos intestinais e inclusive de herpes para garotos. Então, o menino não tem útero para ter câncer, mas tem o HPV morando no corpo dele. E agora já tem estudos com o aumento dos índices de câncer de próstata associados ao HPV. Mas o câncer de próstata, ele é um câncer mais de homens mais velhos, né? Homens acima de 40, 50, 60 anos. Então, ele não aparece na vida tão jovem. O câncer de colo de útero associado ao HPV, sim, é doença de mulher jovem. Pode falar quem quer falar. Não, ninguém quer falar. Uma vez contaminado com HPV, é certo que irá desenvolver câncer, é só uma probabilidade. Não, é uma probabilidade somente. Até porque, gente, o HPV é um vírus que muitas de nós podemos ter morando no nosso corpo sem nos causar qualquer problema. Se você talvez fizer um exame e você tiver o vírus no seu corpo, isso não é um problema necessariamente. Por quê? Primeiro porque não se sabia disso antes. Então lá, quando a gente era mais jovem, iniciou nossa vida sexual, a gente não sabia que existia esse vírus. E ele não precisa se tornar um câncer, somente uma probabilidade. Deixa eu responder a Daniela que perguntou aqui. Mas o que se observou é que nas mulheres que desenvolveram câncer de colo de útero, todas tinham HPV morando no corpo. Interessante, né? E por isso a intenção do governo de fazer a vacinação. Quando o governo iniciou a vacinação, muitas pessoas preocuparam-se com isso porque pensaram assim, a gente vai estimular o início sexual muito precoce nas meninas. De forma alguma, gente. Se for para a garota iniciar precocemente sua vida sexual, ela vai iniciar. Se for para uma garota esperar até 16, 18, 20, ela vai esperar. Então, a necessidade de se vacinar é para prevenir câncer. Só. Mas se ela entrar em contato com o vírus, é aquilo que eu já disse em outras aulas para vocês. Gente, quando a gente se cuida, a gente morre aos 90 anos de outra coisa. Já disse isso. Então, termos o HPV morando no corpo não quer dizer que necessariamente vai desenvolver o câncer. É uma probabilidade de se fazer. O preventivo deve ser feito, a colega perguntou, o preventivo deve ser feito desde que se inicia a vida sexual. Então, se a mulher iniciou a vida sexual dela com 16, 17 anos, já pode começar a fazer o preventivo. Agora, de fato, o SUS vai iniciar o protocolo
protocolo de preventivo a partir de 25 anos. O SUS inicia seu protocolo de preventivo na mulher com 25 anos. Então, veja que é mulher muito jovem. Mas muitas mulheres, ao iniciar o uso do anticoncepcional, por exemplo, lá com 17, 18 anos, já inicia os preventivos anuais, o que é ótimo. Não, quem não iniciou a vida sexual não tem necessidade de fazer, não tem. Não tem porque, de fato, não tem nenhum dos fatores de risco, sabe? Tem casos na família, mas não tem os demais fatores de risco. Então, se a garota muito jovem não iniciou a vida sexual, ou, não precisa nem ser muito jovem, não iniciou porque não quis, e não desenvolve os demais fatores de risco, apesar de ter casos na família. Então, por exemplo, eu conheço famílias onde as mulheres tiveram, mas a mulher com 20 anos não tem parceiro sexual, não tem vida sexual. Não tem fatores de risco, portanto. Mas depois que iniciar a sua vida sexual, deve sim prevenir, porque tem caso na família. Já te deixo falar, vi que alguém quer falar, eu só quero citar uma coisa importante, gente. Câncer de colo de útero é um protocolo completamente diferente de câncer de mama. Completamente diferente. Não tem nada a ver com vida sexual. E tem uma outra questão. A letalidade. O câncer de colo de útero é lento. Lento. Isso quer dizer que a mulher que desenvolveu o câncer de colo de útero ficou bons anos sem prevenir, sem cuidar. O câncer de mama é rápido, avassalador, agressivo. Em 90 dias pode ser muito agressivo, o que deixa tudo muito mais preocupante. Pode falar quem quer falar. A pessoa se arrependeu de falar? Não? Ok, não tem problema. Queridos, chega por hoje. Eu vou retomar, claro, um pequeno resumo na próxima aula sobre saúde da mulher, mas eu quero falar de saúde da criança na aula que vem, e vocês têm fórum para responder. Vamos lá fazer o fórum, vamos ser felizes. Vamos? Eu vou parar a gravação para poder